fez aquilo, os valores, o jeito de ser e não ser das pessoas, tudo estava relacionado à sã doutrina da igreja. Só que aí surge o pensamento humanista. O que é o pensamento humanista? Eu quero usar a razão, o pensamento lógico, investigativo. Por exemplo, Deus criou todas as coisas, só que o cara do humanismo, ele pensa o seguinte: não, como aí, Deus criou, mas como que as coisas surgiram? Como é que as coisas se organizaram? Por que as coisas se movimentam desse jeito à nossa volta? É a visão de um pensamento de encontrar respostas racionais para aquilo que está à sua volta. É o grande princípio da filosofia, é o grande princípio do pensar humano, de buscar conhecer as coisas que estão à sua volta, e não de uma visão religiosa de que tudo Deus tinha criado. Então o humanismo, ele vem fazer o quê? Utilizar a razão, pensamento, raciocínio, e aí você tem um conflito entre o antropocentrismo e o teocentrismo. Pô, mas o que é isso aqui? Que nome louco é esse aqui? Vamos lá. Antropocentrismo é o homem no centro de tudo, tá? Teocentrismo é Deus no centro de tudo. O que significa isso? Uma sociedade do teocentrismo é uma sociedade onde Deus determina tudo. Uma sociedade do antropocentrismo, o homem é que determina as coisas. Então muda. Quando eu falo de transformações, eu estou falando disso. A sociedade do pensamento religioso é o quê? Uma sociedade teocentrista, tá? Deus no centro, religioso. A sociedade renascentista, ou melhor, o pensamento renascentista é um pensamento o quê? Antropocentrista, do antropocentrismo. O homem no centro. Por que o homem no centro? Porque agora, através da razão, o homem quer tomar suas próprias decisões. O homem quer tomar as suas iniciativas, quer buscar os seus próprios conhecimentos, quer compreender o mundo à sua volta pela ótica dele mesmo e não pela ótica de Deus. Então, pensamento humanista, a visão é antropocentrista, tá? O homem no centro. Valores da burguesia, porque essa classe, esse grupo de burgueses, de comerciantes, eles tinham essa visão do homem tomar suas próprias decisões, do homem decidir as coisas, porque nessa sociedade religiosa, de pensamento religioso, as pessoas não podiam tomar suas decisões de qualquer maneira. Elas tinham que tomar decisões baseadas no que Deus dizia para ela tomar de acordo com a Bíblia. Era uma sociedade religiosa. Aqui não. Aqui eles querem, com o humanismo, pensar por si só. O homem tem a capacidade racional, tá? Ele é o centro de tudo. Ele pode, por si só, tomar suas próprias decisões com os valores que eles acreditam de individualidade, de individualismo, de liberdade do ser humano para decidir o que ele quer. Aqui começa a surgir esse tipo de pensamento de liberdade. Ou seja, a religião, e nesse mesmo período aqui, havia um processo de religião com pensamento investigativo. Tá? Porque o que acontece? A igreja e os reis começaram a pensar o seguinte: como que nós vamos parar esse grupo que está pensando diferente da gente? Então eles tentaram viver uma ideia de religião com um pensamento investigativo. O que é um pensamento investigativo? Uma ideia de pensamento racional, razão, pensamento, de pensar. Só que os humanistas não queriam isso. Os humanistas até respeitavam, mas os humanistas não queriam essa visão de ligação com Deus ou com religião. Os humanistas queriam algo de liberdade. Então, professor, o que é o humanismo? Um movimento que buscava colocar o homem no centro de todas as coisas, anulando a antiga ideia de que Deus estava no centro. Tá? Então, se você falasse, o que é o humanismo? Um movimento que buscava gerar o homem no centro das coisas, diferentemente
da sociedade onde Deus estava no centro. É o que nós vimos aqui. Esse é o pensamento humanista, que vai influenciar e que está muito ligado ao pensamento renascentista, ou o renascimento. Porque o renascimento, quando a gente olha para o nome, o que é o renascimento? O próprio nome já diz. Segundo esses homens filósofos que começaram a criar essa ideia, eles achavam que a sociedade religiosa era uma sociedade atrasada, uma sociedade que estava morta para a cultura, conhecimento e para as coisas da sociedade, porque eles só pensavam na questão de Deus e da religião. Então, por que renascimento? Porque na visão deles, à medida que essa sociedade buscasse a razão, à medida que o homem tomasse a responsabilidade, eles iriam ter um pensamento humanista e eles estariam renascendo ou ressurgindo de uma sociedade que para eles estava morta. Então, renascimento tem a ver com realmente a ideia de renascer, de você ter uma sociedade, como aqui, uma sociedade, de passar por uma transformação, que chegue a uma sociedade que esteja renascendo de uma sociedade que estava morta. E essa sociedade estava viva um dia, mas segundo eles, morreu por causa da religião, e que agora, diante desse todo esse conhecimento, eles estão passando por uma transformação para então surgir o renascimento, o pensamento renascentista. Tá? Então, esses dois movimentos vão influenciar muito essa sociedade do século XIII, XIV e por diante. Muito. Porque imagina a sociedade pensar completamente diferente do que a religião dizia. Vai começar a gerar uma série de conflitos. E aí o Renascimento se destaca muito em que sentido? Na cultura, nas artes. Porque na época do pensamento religioso, os próprios artistas eram obrigados ou eram influenciados a realizar suas obras de arte, expressar a sua arte através de pensamentos religiosos. Então, quando surge o movimento renascentista, o que eles estão querendo? Resgatar valores de sociedades antigas, de Roma, da Grécia antiga, para valorizar aquele tipo de arte, aquele tipo de cultura, para não se misturar com aquela cultura que eles estavam vivendo, que era a cultura religiosa. Então, de fato, esse período aqui e esses dois movimentos vão gerar uma coisa muito importante na sociedade europeia. Eles vão começar a incomodar a igreja, a incomodar o rei, aquela visão de sociedade religiosa, onde tudo era Deus. Na visão deles, eles querem gerar transformações que possam fazer com que o homem, o antropocentrismo, se torne o centro de todas as coisas. E aí, resumindo, o que significa o homem assumir o seu papel naquela sociedade europeia? É de fato o homem determinar tudo. Então, por exemplo, culturalmente, o homem estabelecer valores culturais, de acordo com o que ele achar que é bom e que não é. Em relação às artes, o homem raciocinar e pensar em níveis de artes que sejam suficientes e que sejam de acordo com o que ele acredita, com o que ele quer. Então, às vezes, é analisar a natureza, é analisar a população, é ele pensar numa arte à sua volta, sem ter compromisso com a questão religiosa. Então, o homem passa a determinar a questão, por exemplo, de liberdade religiosa. Eles não queriam ter a obrigação de seguir a religião do rei. Eles queriam ser livres, tá? Porque antigamente era obrigado todos serem cristãos. Então, o movimento humanista e o movimento renascentista vai contaminar, no bom sentido, toda a sociedade com pensamentos diferentes daquela que estava sendo acostumada, que era a questão da sociedade do pensamento religioso. Então, pessoal, nessa aula de hoje, tá? É para que você entenda a importância do humanismo e a importância do renascimento na transformação dessa sociedade europeia. E aí, preste atenção, nós estamos falando desse período aqui, período mais ou menos do ano 1100 até o ano 1500, mais ou menos.
Nesse período, a transformação não acontece da noite para o dia. Essa transformação aqui é um processo de anos que vão acontecendo vários fatores para ir se gerando esse tipo de coisa aqui. Tá? Então é importante a gente entender o que cada um representa. Bom, na plataforma você já vai ter exercícios para essa unidade de tema sobre esses dois assuntos, e você já tem um PDF também na plataforma que tem um resumo desse conteúdo aqui, da unidade 2, tema 1, que podem auxiliar vocês na aprendizagem desses dois temas. Tá? Então é importante que junto com essa aula vocês estejam lendo o PDF, fazendo exercício, porque depois do exercício corrigido, na medida que surgirem dúvidas, eu posso voltar a gravar outro vídeo para tirar essas dúvidas para vocês, e ao mesmo tempo eu posso gerar na plataforma links de vídeos no YouTube, outros vídeos ou documentários que possam complementar o ensino para vocês, certo? A gente se vê então aí na próxima aula. Vamos que vamos!